Prontinho aí? Vamos juntos refletir um pouco na palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Está escrito assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes. Esta expressão faz referência aos apóstolos de Cristo que são mencionados nos versos anteriores. Todos estes perseveravam unânimes em oração, tendo também a presença de algumas mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, além dos irmãos dele. Essa narrativa de Lucas está relacionada ao período logo após o retorno de Jesus para o céu. O Senhor Jesus Cristo, depois que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele passou cerca de 40 dias fazendo algumas visitas aos apóstolos e então ele voltou para o céu. Mas antes de ir, ele disse: estejam reunidos em Jerusalém, em oração, para que vocês recebam o Espírito Santo, conforme o Pai prometeu. E foi exatamente isso que eles fizeram, conforme nós lemos aqui. Eles perseveraram unânimes em oração. Eles adoravam a Deus por meio da oração e do estudo da palavra do Senhor, além do louvor. A oração para os apóstolos era uma necessidade e um privilégio. Eu poderia dizer que a oração para eles era como a respiração da alma, do mesmo jeito que fisicamente falando, né? A gente não pode viver sem respirar. No sentido espiritual é a mesma coisa. A oração é como a respiração da alma. Os apóstolos ali reunidos, eles estavam confessando seus pecados a Deus, buscando conciliação e unidade uns com os outros, clamando pela promessa do Pai para que o Espírito Santo fosse enviado, fosse derramado sobre eles para que eles cumprissem a missão de evangelizar o mundo. Tremendo! Eles viveram dias ali especiais de comunhão, de adoração. Eles estavam seguindo exatamente a orientação que o Senhor Jesus lhes deu, e mais do que a orientação de Jesus, eles estavam seguindo o próprio exemplo de Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, está escrito assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse aqui é apenas um dos muitos exemplos de Jesus durante o seu ministério nesse mundo, em momentos de oração, de comunhão com o seu Pai, conversando com Deus sozinho. Jesus não só disse aos discípulos que eles deveriam orar, mas Jesus exemplificou essa prática. Jesus demonstrou por meio da sua própria vida como é importante viver em oração. E como eu disse, além da oração, os apóstolos também estavam envolvidos com o estudo da palavra de Deus. Eu posso ler aqui em Atos capítulo 1, agora no verso 16, está escrito: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui os apóstolos, especialmente Pedro nesse momento, Pedro está fazendo referência ao fato de que as Escrituras Sagradas já tinham profetizado que haveria um traidor. Em síntese, a Bíblia, a palavra de Deus, era a regra de fé e prática dos apóstolos. Naturalmente que até aquela época eles tinham o Antigo Testamento, os 39 livros inspirados, do Gênesis até o profeta Malaquias, mas eles estavam fazendo da palavra de Deus o seu motivo de estudo, de concentração, de aprendizagem, estudando a Bíblia, orando com sinceridade, preparando-se para receber o Espírito Santo. Que exemplo maravilhoso para a gente. Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos, Pai, que é isso que Tu esperas do Teu povo na atualidade, que sejamos estudiosos da Tua palavra e procuremos segui-la, que nós vivamos em oração, porque aqueles que oram, estudam Tua palavra e procuram vivê-la com sinceridade, eles são fortalecidos por Ti para a vitória completa sobre o mal. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos esse exemplo, a vivermos essa experiência, em nome de Jesus. Amém.